Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com vocês. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. A proposta desse vídeo hoje é ensinar a fazer essa gola de tricô. É uma lã mesclada. Eu vou utilizar agulha de número 5, tá? E vou deixar depois na descrição a lã que foi utilizada para fazer essa gola. Eu vou iniciar colocando 50 pontos na agulha. O primeiro pontinho, já coloca a agulha dentro desse ponto. Em seguida, com a mão esquerda, faça um círculo, coloca a agulha, passa lá em volta da agulha, depois dentro desse círculo aí eu posso puxar com a mão esquerda. Novamente. Com a mão esquerda, faça um círculo usando esses dois dedos. Passo ela em volta da agulha, depois dentro do ponto eu posso puxar. Olha, já tenho 4 pontos. Mais um pontinho. Com esses dois dedos, o polegar e o indicador, já faço um círculo, coloca a agulha, passa lá em volta da agulha, depois dentro do ponto eu posso puxar. Mais um pontinho, vamos para mais outro. Bem fácil, pega os dois dedos, que nem dedo de pinça, coloca a agulha, passa lá em volta da agulha, depois eu posso puxar o ponto. Quando eu ensino essa técnica para colocar os pontos, facilita bem, olha como move na agulha. Por isso que eu indico essa forma de colocar, mas tem outras formas também, tá? Então vamos lá. Dedo polegar e o indicador, faço um círculo, coloca a agulha, passa lá em volta da agulha, depois dentro do ponto eu posso puxar. Mais um pontinho. Se vocês quiserem uma gola mais larga, pode colocar mais pontos, tá? Eu vou colocar hoje 50 pontos. Faço um círculo, coloco a agulha, passo lá em volta da agulha, depois dentro do círculo eu posso puxar. Olha, eu vou continuar colocando os pontos aqui, enquanto isso eu quero falar com vocês. Já inicio falando com você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol. E também ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará notificando vocês. Peço também, curta e compartilhe os vídeos, pois assim vocês estarão me ajudando bastante. Muito obrigada a cada um de vocês. Também vocês podem me encontrar no TikTok. Aparece como Solange Silva 87 e no Instagram Cantinho do Tricô da Sol, tá bom? Eu vou completar com 50 pontos, aí eu já volto para falar com vocês. Olha, já coloquei os 50 pontos na agulha. Eu vou amarrar aqui para ficar firme os pontos. Eu vou trabalhar a gola com 2 sequências de pontos. A primeira sequência, farei 8 carreiras em pontos de tricô. O primeiro ponto eu pego em borda. Eu passo de uma agulha para outra sem fazer, tá? Para dar um acabamento na ponta. Vamos lá. Em seguida, eu já inicio fazendo ponto de tricô. Coloco a agulha de baixo para cima, passo a lã em volta da agulha, depois dentro do ponto eu solto. Mais uma vez, coloco a agulha de baixo para cima, passo o fio de lã, depois dentro do ponto eu solto. Mais um ponto de tricô. Essa gola é bem fácil de fazer, tá? Até você que tá aí pela primeira vez não vai ter dificuldade de fazer não, porque eu vou trabalhar somente com ponto de tricô e o ponto de meia. Olha, esse é o ponto de tricô. Esse ponto de tricô, ele fica excelente também para fazer cachecol. Então, eu super indico para vocês também. E você que tá pegando na agulha pela primeira vez, esse é o primeiro ponto de base, tá? Com esse ponto você já pode fazer touca, pode fazer blusa, bata, várias peças, tá? Esse aqui é o ponto de tricô.
Coloco a agulha de baixo para cima, passo o fio de lã, depois dentro do ponto eu solto. Mais uma vez. Coloco a agulha de baixo para cima, passo o fio de lã em volta, depois dentro do ponto eu solto. Mais uma vez. Outro pontinho. Bem fácil, né? Olha, coloco a agulha de baixo para cima, passo o fio de lã, depois dentro desse ponto aí eu solto. Mais um pontinho. Eu vou fazer essa primeira carreira aqui com vocês, a carreira de ponto de tricô, porque depois eu vou precisar de 7 carreiras igual essa. Olha, cheguei no último ponto de tricô, já viro o trabalho, farei o mesmo processo do outro lado, tá? Já pego o primeiro pontinho aqui sem fazer, que é o ponto de borda, em seguida começo a fazer o ponto de tricô. Olha o ponto de tricô, bem fácil, né? Olha, coloco a agulha, passo o fio de lã, depois dentro do ponto e eu solto. Completarei com mais 7 carreiras o ponto de tricô, totalizando 8 carreiras. Aí eu volto aqui para falar com vocês. Vou falar um pouquinho desse trabalho que eu fiz até o momento, tá? Foram tricotadas 8 carreiras em pontos de tricô. Cada cordãozinho equivale a 2 carreiras, 2, 4, 6, 8. Então, trabalharei com essa sequência, pode ver aqui, olha, ela aparece aqui também. Em seguida, eu vou para a segunda sequência. Todos os inícios das carreiras farei o ponto de borda. Basta passar um ponto de uma agulha para outra, sem tricotá-lo. Em seguida, farei 4 pontos de tricô. 1, 2, 3, 4. Com o ponto de borda, eu tenho 5 pontos. Passo a lã para trás, farei 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Tá para frente, 5 pontos de tricô. Passo a lã para trás, 5 pontos de meia. 1, 2, 3, 4, 5. Lã para frente, 5 pontos de tricô. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de tricô. Lã para trás. Volto a fazer 5 pontos de meia. 1, 2, 3, 4, 5. Lã para frente. 5 pontos de tricô. A primeira carreira dessa sequência eu quero fazer com vocês. 3, 4, 5. E vou terminar essa carreira com 5 pontos de meia. 1, 2, 3, 4, 5. Como foram feitos 5 pontos de meia, quando eu viro o trabalho, eu faço o contrário. Eu já começo com 5 pontos de tricô. Pego o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto em borda. Em seguida, farei 4 pontos de tricô. 3, 4, 5, lã para trás, 5 pontos de meia. A carreira do avesso é só acompanhar os pontos, tá? Onde eu tenho 5 pontos de meia, farei 5 pontos de meia, pode ver. Agora eu passo a lã para frente, aqui eu tenho 5 pontos de tricô, o ponto do cordãozinho aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Lã para trás, 5 pontos de meia. 1, 2, 3, 4, 5. Volto com 5 pontos de tricô, porque eu tenho o ponto do cordãozinho. 1, 2, 3, 4, 5. Lã para trás, 5 pontos de meia. Eu vou reforçar. O avesso é só acompanhar os pontos, tá?
Lã pra frente, 5 pontos de meia. 1, 2, 3, 4, 5. Volto com 5 pontos de meia. 1, 2, 3, 4, 5. Lã pra frente, 5 pontos de tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Lã pra trás, 5 pontos de meia. 1, 2, 3, 4, 5. Venho para a carreira do direito. Eu deixei esse fio aqui pequenininho para vocês acompanharem, tá? Toda vez que eu chegar nesse espaço, eu tô na carreira do direito do trabalho. Agora aqui também, por coincidência, é só acompanhar os pontos. Ó o cordãozinho, tá vendo? Aqui eu já pego o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto em borda. Em seguida, continuo fazendo ponto de tricô. 2, 3, 4, 5. Lã para trás. O ponto de meia, ele é mais lisinho, tá? O do tricô já é o cordãozinho. Eu tô na terceira carreira, completarei até ter 8 carreiras. Cada 8 carreiras, eu inverto a sequência e vou ficar somente nessas duas. Tricotarei até completar 74 centímetros. Aí eu volto para falar com vocês. Já tricotei os 74 centímetros. Agora, o próximo passo, eu vou estar ensinando vocês a fazerem os arremates. Me acompanhem. Já faço 2 pontos em tricô. 1, 2. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Arrematei um ponto. Faço mais um ponto de tricô. Novamente, eu pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo. Já arrematei 2. Pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo. Volto a fazer mais um ponto de tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Como aqui eu tenho 5 pontos de meia, passo a lã para trás, faço um pontinho de meia, vou acompanhar essa sequência. Em seguida, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Olha, mais outro ponto de meia. Para arrematar esse ponto, basta acompanhar a sequência aqui do ponto de meia. Pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo. Volto a fazer mais um pontinho de meia. Novo arremate. Agora, os 5 pontos seguintes são pontos de tricô. Passo a lã para frente e faço mais um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Mais uma vez, faço outro ponto de tricô. Pego esse ponto, passo sobre o segundo. Mais outro pontinho de tricô. Olha, aqui é só acompanhar a sequência dos 5 pontos, tá? Tanto os 5 pontos de meia como os 5 pontos de tricô. E assim é só acompanhar também nos pontos dos arremates. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Aqui eu já tenho 5 pontos de meia. Passo a lã para trás. Parei o ponto de meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Tá vendo? Aqui é só fazer mesmo como tá apresentando os pontos. Faço mais um pontinho de meia, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Volto com outro ponto de meia. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Mais um pontinho de meia. Olha o tamanho que já foi arrematado. Agora, como eu vou ter os 5 pontos de tricô, passa a lã para frente e continuo fazendo ponto de tricô e também o arremate. Mais um pontinho de tricô e mais um arremate. Lã para trás, porque aqui eu tenho 5 pontos de meia. Pego o primeiro, passo sobre o segundo, volto novamente fazendo um ponto de meia e novo arremate. Outro
ponto de meia. E agora o último ponto da sequência de 5 pontos de meia. Terminei lã para frente, agora mais 5 pontos de tricô. Fazer um pouquinho mais rápido, tá? Tenho só esse ponto. Agora eu vou passar esse fio de lã aqui dentro. Agora o próximo passo é só fazer a costura. Vou pegar as duas pontas. Já inicio puxando um pontinho aqui, olha, no primeiro. Em seguida, vou para o outro pontinho também. Venho aqui, pego esses 2 cordãozinhos de tricô. Vou para o outro lado, pego o cordão de meia, que são esses 2 fiozinhos. Mais uma vez, eu venho aqui onde eu costurei e vou para frente um pouquinho, olha. Pego outro pontinho de meia. Novamente, eu venho onde eu costurei e vou para frente. Pego outro ponto de meia. Aqui eu pego outro ponto de tricô. E sempre ajeitando, tá? Pra ficar a mesma reta aqui dos pontos. Podem ver que aqui eu tenho a baixadinha do ponto de tricô, tá? Venho aqui, pego esse fio de tricô. Pego no de baixo. Pego mais outro cordãozinho de tricô. Venho desse lado também, vou onde eu costurei, para frente um pouquinho. Novamente, pego esse cordãozinho de tricô do outro lado. Volto pegando também o cordão de tricô deste lado aqui. Mais um cordãozinho. Volto a pegar outro ponto aqui para costurar. Olha, pode ver que eu tô seguindo bem a sequência, tá? Agora eu vou para a sequência dos 5 pontos de meia. Pego o cordãozinho de meia. Vou pro outro lado, pego o ponto de tricô. Outro cordãozinho de meia. São esses 2 fiozinhos. Venho aqui, pego o cordãozinho de tricô. Novamente, pego esses 2 fiozinhos. Volto pegando o cordão de tricô onde eu costurei, tá vendo? Eu terminei a costura aqui e vou pra frente um pouquinho. Outro ponto de meia. Venho aqui, pego o ponto de tricô. Olha como tá ficando a sequência, nem tá aparecendo a costura. Agora, eu venho aqui, pego esse cordãozinho aqui de tricô. Já pego esse cordão de tricô. Pego de baixo. Outro cordão de tricô. Vou continuar essa sequência, tá? Acompanhando a fileira também dos pontos aqui, que são 5 pontos de meia, tá?